Bom dia para o nosso café com bolo e disciplina positiva. Hoje eu me atrasei, antes feito do que perfeito. Coloquei o relógio para despertar em horário errado. Em vez de colocar na segunda, eu coloquei para despertar final de semana, sábado e domingo. Gente, confusão total. E não me acordei, né? Não acordei mesmo. Mas estou aqui. Vamos ver quem vem. Ei, Ravena, bom dia. Você conseguiu ver a aula ontem? Tô falando, eu atrasei hoje, virou uma confusão. O telefone despertou, coloquei para despertar errado e não acordei. Fiquei tão cansada de ontem, tanta energia do curso, que eu não consegui acordar. Tudo bem? Vou trazer aqui uma pergunta de uma mamãe, sabe? Que me chamou semana passada. Vou ver até se ela tá por aqui. A Ketri, Thaís, aliás. Vou chamar ela. Vamos ver, né? Como eu me atrasei, vamos ver se vai vir mais pessoas, se vão chegar. Nem o café eu peguei. Você não conseguiu ver a aula ontem? Que pena, tava tão boa. Vê se você entra hoje. Pra poder assistir. Hoje você vai conseguir? Michele, bom dia. Bebê novinha. Vai que a bebê novinha. Ih, tá doentinha, nossa. Aí fica difícil, né? Põe ela no colo. Põe o foninho de ouvido. E bora lá. O maridão entrou, bom dia. Então, o Ravena, eu vou começar a falar aqui um pouquinho. Ela dormia cedo e agora tá mudando para mais tarde. Vai, né, mudando toda a rotina, eles vão, à medida que vai desenvolvendo, vai crescendo, eles também vão mudando a rotina de sono, né? É natural isso. E modificando a rotina de sono. Principalmente se estiver passando por algum pico, né? Aí que a rotina fica revirada. Eu vou trazer uma pergunta, sabe? De uma mamãe, ela chama Thaís, ela pediu pra que eu abordasse isso semana passada, mas não consegui. A menininha dela fala... Ih, tem dentinho nascendo, nossa, aí fica triste. A filha dela tá com 7 anos e tá com um discurso de que é feia, de que é chata, que não tinha que existir e que queria morrer. Então, a criança traz, né, esse sentimento. Ontem a gente falou muito disso na aula, né? Que a gente tem algumas formas de transmitir o amor, né? A gente transmite através do comportamento, das nossas ações e através do que da nossa comunicação, né? Como a gente fala, como a gente age, o nosso tom de voz, o nosso semblante. Então, Thaís, é importante, né, observar como que está sendo essa comunicação, né? Escuta a sua filha, né? Quando ela diz isso, pergunta para ela, filha, de onde que vem isso? Senta com ela e vê, né?
O que está acontecendo? Eu estou preocupada com essa situação. Coloca para ela a sua preocupação, que eu acho que é importante. E Priscila ontem participou, ó. E valida esse sentimento dela, né? Geralmente, o que pode estar... É importante descobrir o que está difícil para essa criança, né? É alguma coisa na escola, tem algum dificultador, né? Tem alguma emoção reprimida que essa criança não está conseguindo falar, está acontecendo alguma coisa que também está reprimindo, oprimindo essa criança, né? Alguma mudança na família, alguma pressão na família. Então, é importante a gente olhar para o ambiente, né? Também. Olhar para o ambiente, olhar para as pessoas que cercam, olhar para a gente, para a nossa comunicação com essa criança, para o nosso comportamento com essa criança. Então, são fatores que a gente vai fazer uma investigação para tentar entender o que é que essa criança está nos comunicando, né? E pelo que a gente tem observado, né? Por exemplo, quando uma criança fala, né? Eu sou feia, eu sou chata, eu não queria existir, eu quero morrer, né? A criança traz isso, talvez ela também está passando para a gente uma crença, né? Está transmitindo para a gente, através do nosso comportamento e da nossa comunicação, de que ela não acredita nela mesma, né? Que essa autoestima não está trabalhada e, né? Ela está com uma autoestima baixa, né? E ela está transmitindo essa crença, né? De que não é capaz, que não é aceita, né? Que ela é impotente, que não adianta tentar, né? Que ela não vai conseguir acertar. Será também que essa mãe não tá, né? Assim, não tô julgando, Thaís, né? Mas pensar, será que você também não exige muito dela, né? Qual a exigência que você faz? Por isso que é importante olhar para essa comunicação. Bom dia, gente! Coisa boa vocês por aqui. Hoje eu não consegui acordar no horário certo, e falei com as meninas, antes feito que perfeito, tô aqui agora. Coloquei o telefone para despertar errado. Bom dia, Gisele. A Gisele, a Gigi, a Denise, Edivan. Depois, vocês que conseguiram ver o curso, ontem eu coloquei um card, né, um post lá no meu feed, perguntando, né, qual foi a sua experiência da aula de ontem, se vocês puderem contribuir lá, colocar, né, qual foi a experiência de vocês. E eu tô falando aqui de uma dúvida que a Thaís, ela não tá aqui agora não, mas eu combinei com ela que eu ia responder essa pergunta pra ela hoje. A filha dela tá falando muito que é feia, que é chata, que não queria existir, que queria morrer. Eu não sei se ela assistiu a aula ontem, né? Se a Thaís assistiu a aula ontem, mas se ela tivesse assistido, ia ser perfeito, né? Porque ontem a gente falou justamente disso, da nossa comunicação, do nosso comportamento em relação à construção da autoestima da criança, né? Então, uma criança que tá falando essas coisas é uma criança que não tá bem, não é? Que não tá se sentindo capaz, que não tá se sentindo útil, né? Que não está conseguindo olhar para suas potencialidades, para suas capacidades. Então, qual que é a importância de nós, como mães, olharmos para essas necessidades, capacidades dessa criança, né? E incentivar, encorajar essa criança, não é? A gente falou disso ontem. Então, tá faltando talvez encorajamento para essa criança, confiança nela mesma, né? E é muito importante isso que eu falei, vou repetir porque vocês entraram depois. A gente observar o ambiente, observar a nossa comunicação, né? A forma com que a gente comunica e a forma com que a gente fala, né? Os gestos, os olhares. Então, tudo isso é importante, né? Porque a autoestima, ela é através da comunicação e através do nosso comportamento. Então, como que eu estou me comportando com essa criança, né? Quando ela fala isso. E, assim, lembrar sempre, gente, valida o que a criança tá sentindo, né? Se ela tá te falando isso, é o que ela tá sentindo. Filha, eu tô preocupada com isso, o que tá acontecendo? De onde que vem esse sentimento? Procura investigar essa necessidade, o que tá acontecendo? Se tem algum problema na família, na escola, né? Relacionamento de casal dentro de casa, como é que tá? Não é? Essa criança, ela não tá se sentindo capaz. Ela tá com 7 anos. É claro que com 7 anos, as crianças costumam passar por uma transição mesmo,
né? De às vezes não querer existir, de querer morrer, isso acontece, né? E talvez pela especificidade, né, da idade, elas estão saindo da primeira infância e entrando, né, para o período pré-adolescente, né? Vamos pensar assim, que a gente chama de período de latência dentro da teoria da psicologia, da psicanálise, a gente fala período de latência. Então, é como se fosse um período onde a criança vai pegar todas as reservas dela, né, e vai ali acumular essas reservas para a adolescência, para a pré-adolescência, para o período do estirão. Então, nessa idade, essa transição, ela não é mais criança, mas ela também não é adolescente, né? E aí ela começa a captar coisas do mundo, observar coisas que antes ela não observava, porque ela muda um pouco, né? Entra um pouco na idade da razão, né? As coisas passam a ter uma outra dimensão, uma outra forma de olhar, né? Antes era puro imaginário, agora já tem um pouco, né, de racional, já consegue entender que, por exemplo, que quem morre vai para o céu e não volta mais, né? Até então ela acreditava que a pessoa que morria poderia voltar, né? Ou poderia estar em contato com ela de outra forma, assim, ela acreditava, né, através da brincadeira, que a pessoa poderia estar ali. Agora ela já entende que essa pessoa que morreu não volta, sabe? Então ela começa a entrar em conflito com ela mesma, pessoal. Então nessa idade costuma ter, às vezes, né, alguma característica nesse sentido. Até falei pra Thaís, porque o Augusto também tá nessa idade, e outro dia ele falou comigo, mamãe, eu adoro viver, sabe? Ele falou comigo, ele falou, tem que conversar com você como psicóloga, tá? Às vezes ele fala assim comigo, que precisa conversar comigo como psicóloga. Eu quero que você me ajude como psicóloga. Aí a gente foi conversar e ele falou, olha, eu gosto muito de viver, mas às vezes eu penso em morrer. Tem coisa que tem hora que vem na minha cabeça querer morrer. Aí eu falei, mesmo, filho, e quando que vem isso na sua cabecinha? Aí ele falou assim, quando meu pai me xinga, quando você fica brava, entende? Então ele conseguiu me falar. E aí ele colocou, principalmente quando o papai me xinga, muito bravo. Aí eu quero morrer. Então ele trouxe, tá vendo? Então quando o pai xinga, ele se sentia o quê? Punido, né? E a punição, o castigo, a ameaça, ela também traz esses sentimentos, porque traz para a criança o sentimento eles ficam ressentidos, eles se rebelam, né? Eles se recuam. Então, tudo isso também, né? A partir do momento que a criança se sente ameaçada, castigada ou punida, ela também pode ter esses sentimentos de não querer viver, né? De não querer estar ali, porque ela não se sente pertencente, né? Então, aí eu conversei muito com ele, né? E a gente conversou muito e eu falei com ele, todos os momentos que vier, né, esse pensamento ou esse sentimento em você, você vai comunicar com a mamãe, que a mamãe vai te ajudar. Gente, depois disso ele não teve nenhum dia que ele falou isso comigo, que queria morrer. Pronto, passou, acabou. Sabe? E ele tava com um gesto, né? Quando isso acontecia, que o pai xingava, porque o pai é homem, né? Então tem a voz grossa, às vezes fala com uma intensidade, né? Muito forte e ele assusta. E aí, o que ele fazia? Ele abria o interfone da casa e saía para a rua. Ele quer morrer, ele quer fugir, ele quer ser excluído, não é? Porque ele se sentiu ameaçado. Ele criou no coraçãozinho dele o sentimento de ressentimento, de retaliação. Então, ele não quer estar ali, ele vai se recuar, ele vai se rebelar, né? E depois desse dia que a gente conversou, que ele colocou para fora, que a gente explorou o sentimento, né? Criou recursos, eu me coloquei disponível para ajudar, né? Para estar atenta, eu escutei, sabe? Passou, entende? Ele não teve mais esse pensamento, ou pelo menos ele não me comunicou isso, ele não falou mais disso, né? Ele não saiu mais para a rua, né? Quando o pai às vezes fala com uma intensidade maior com ele. Pronto, passou isso, sabe? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
Sim, até nós temos isso, né? Tadico, sim. Até nós temos, a gente tem, né, essa dualidade e faz muito, assim, faz parte dessa idade, né? Dos 7 anos, porque eles estão entrando na idade da razão, eles estão saindo da idade do imaginário, aquela idade, né, chega de que a gente cria tudo, né, a primeira infância, e tá entrando na idade da razão, tá começando a ver o mundo de uma forma diferente, né? E aí começa a dualidade mesmo, essa dualidade já é comum vir, né? Aparecer e acontecer. Mas é isso, é acolher, né, essa criança. A Nádia colocou compartilha. Compartilhar, é isso, Nádia, que você falou? Compartilhar os momentos, é? Entendi. Então, nesse sentido, a gente tem que mostrar, né, fé para essa criança. Fé no sentido de confiar, né? Confia no seu filho, confia na capacidade dele. E eu fiz isso, né? Quando eu escuto o Augusto, eu confiei na capacidade dele. Eu acreditei nele, né? E eu consegui escutá-lo, qual que era a necessidade, o que é que estava aborrecendo, o que para ele estava sendo difícil, né? O que estava gerando essa emoção que ele não estava dando conta, né? Que estava gerando esse sentimento que ele não estava dando conta, porque ele estava se sentindo pressionado, né? E parece algo simples, né, da gente observar, mas é difícil a criança conseguir colocar isso para fora, sabe? Ah, compartilhar a live? Pode. É difícil a criança colocar isso para fora. Aqui em casa, porque a gente tem um trabalho, né, de reconhecer os sentimentos desde muito novinho, né? Então, a gente tem esse trabalho com o Augusto, assim, muito forte, desde pequeno, de reconhecer os sentimentos, de falar dos sentimentos, né? De expressar os sentimentos, dele ser escutado, daquele sentimento ser validado por nós, né? E da gente buscar realmente ajuda, contribuição, né? Para que isso que ele tá falando. Então, assim, isso que é confiança, né? Dê pequenos passos, sabe? Com o seu filho, vai devagar, né? Se você nunca fez isso, comece, né? Tente escutar, tente sentar com essa criança, fala, eu quero te ajudar, eu estou preocupada, né, com isso que você tem me trazido. Evite as críticas, né? Às vezes quando a criança traz pra gente um sentimento, ou tem alguma atitude, o que a gente faz? A Nádia tá falando, gente, para vocês ir compartilhando, pra vocês ajudar a compartilhar, vai lá no aviãozinho, tem um aviãozinho aí, ou uma setinha, quando vocês apertam ela, vai direto pro direct, aí vocês mandam pras amigas. Ah, obrigada, Nádia. Isso mesmo, vamos compartilhar, gente. Ajudar outras pessoas que precisam, com certeza. E como, né? Então, é importante a gente evitar as críticas. Às vezes a criança traz pra gente o sentimento, né? Traz isso pra gente, a gente fala que é chata, você é linda, né? Você não é chata, não. Ah, eu não quero mais existir. Que isso? Um menino desse tamanho não quer existir, quer morrer? Sabe? Nunca vi criança querer morrer. Então a gente critica ao invés de acolher, né? E aí, quando a gente critica, essa criança se sente mais ainda incapaz, né? Então, incentivar também as tentativas positivas dessa criança, isso contribui, né, para que ela se sinta encorajada, se sinta capaz, sejam, por menor que seja, essas atitudes positivas que ela faça, né, um pequeno passo, uma coisa pequena que ela possa fazer. Incentiva, fala, nossa filha, eu notei que você fez isso, eu percebi que você conseguiu isso, eu percebi hoje como que você ficou feliz em tal momento, vamos fazer isso mais, né? Eu percebi que você gosta muito de assistir tal história ou de contar tal história, vamos ter mais momentos assim, né? Então, concentrar-se nos pontos positivos, naquilo que ela consegue, naquilo que ela é boa, naquilo que ela é capaz, naquilo que ela se sente confiança, né? Não tenha pena, a gente não tem que ter pena, né? Na verdade, a gente tem que ter confiança nessa criança e ajudar ela. Porque às vezes quando a criança traz também esse sentimento, ou a gente critica ou a gente fica com pena. Nossa, que dó, como que eu vou fazer? Né? E ele morre de culpa, morre de ressentimento também. Não é isso, né? Assim você não vai ajudar o seu filho, porque aí vai criar... Você vai transmitir para ele também esse sentimento de estar com pena, de estar com dó.
Aí, ao invés de você ajudá-lo, você vai passar a mão na cabeça, né? Vai adular essa criança. E não é isso que essa criança precisa, né? Também. Ontem minha filha de 4 anos estava chorando, eu perguntei a ela. Ela me falou que uma menina disse que o nome dela é feio. Olha só, tá vendo? Como que é importante a gente escutar isso, né? E aí trabalhar esse sentimento com ela, né? Filha, eu entendo que você se sentiu mesmo. Eu também ficaria, eu me sentiria, né? Desse jeito. Você tá validando o que ela tá sentindo. E pergunta pra ela, e você acha que o seu nome é feio? O que você acha do seu nome? Conta a história do nome dela, da escolha. Por que você escolheu esse nome pra ela? O significado do nome, né? Como que vocês construíram esse nome, né? Como que vocês chegaram a essa conclusão do nome, da escolha, como que isso foi importante para vocês, né? Então, isso vai ajudar a focar no positivo, né? No que foi a construção desse nome, né? Incentivar ela a buscar a solução quando isso acontecer, quais soluções ela pode buscar, o que ela pode falar com essa coleguinha, né? Mostrar confiança nessa criança para que ela também fale para a coleguinha, tudo bem você achar meu nome feio, mas eu acho meu nome lindo, eu gosto do meu nome foi escolhido pelos meus pais, né? Busca solução com essa criança também, de resposta para essa criança, para essa outra coleguinha, né? Para que ela se sinta capaz, para que ela se sinta confiante, né? Então, a gente tem que promover a oportunidade dessa criança ter sucesso, né? Dessa criança construir essa base de autoestima bem firme, para que ela possa também construir saídas e alternativas. Então, que bom que ela trouxe para você, Nádia, porque aí você vai ter a oportunidade de trabalhar muita coisa aí com ela, né? Porque isso é ensinar habilidade, né? É mostrar como fazer, o que fazer, né? Quando a gente pergunta para a criança, e aí, filha, como que você pode solucionar isso lá na escola com a sua coleguinha? E ela fala, mamãe, não sei. Então, mostre como ela pode fazer, né? Fala, filha, chega perto da sua coleguinha e fala que você não gostou do que ela falou e que você gosta do seu nome, porque nós escolhemos o seu nome, sabe? Porque isso é ensinar, né? Ensinar habilidade, mostrar à criança o que ela vai fazer, né? E se essa criança insistir em falar que seu nome é feio, insistir em fazer isso com você, chama a professora, avisa a professora, né? Que ela tá fazendo isso com você. Aconteceu um episódio desses, assim, na escola, com o Augusto também, o ano passado, sabe? Um coleguinha começou a fazer bullying com ele, um coleguinha fez um grupinho dentro da sala e esse colega era o chefe. E todos os outros eram, né, os subordinados, assim, desse coleguinha. Então, tudo que o coleguinha falava, os outros tinham que fazer. E aí, esse coleguinha virou pro meu filho e falou, olha, se você não trouxer R$5, acho que era 5, R$2, nem me lembro o valor, você vai sair do nosso grupo, do nosso clube. Eles formaram um clubinho. E aí, meu filho chegou em casa chorando e me contou. Aliás, não, ele chegou em casa me pedindo dinheiro para levar para a escola. E eu falei, não, filho, que você quer dinheiro pra quê? Diz pra mamãe primeiro o que você quer. E aí ele ficou irritado, ficou bravo e não queria me dizer. Depois, mais tarde, ele falou comigo. Eu quero por isso, 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 isso. Eu falei, não, você acha que isso é legal? Você acha que isso tá certo? Aí contei pra ele, né? Quando eu era criança, eu tinha um clubinho também. E o clubinho era uma associação onde todos participavam, todos tinham voz. Todos davam opinião, a gente fazia... tudo que a gente fazia era por votação, né? Ninguém escolhia sozinho. Quando a gente tem um clubinho, todos mandam, né? Todos fazem juntos. E comecei a ler alguns livrinhos com ele de bullying, né? De crianças que que fazem esse tipo de retaliação. Construir com ele um fantoche, né? De uma criança, assim, brava, de uma criança que, né? Como se quisesse ameaçar ele. E aí ele entendeu e ele falou, mamãe, esse menino tá fazendo bullying comigo. Eu não sou mais amigo dele. Então eu né, ajudei ele a construir essa autoestima positiva, essa confiança naquilo que ele sabia, né, que era importante, que era capaz. Eu mostrei para ele a capacidade dele.
E aí isso não aconteceu mais, né? Fui até a escola, contei para a professora o que estava acontecendo, né? Nesse caso eu fui, que era um caso bem, né? Assim, eu achei bem grave. Eu disse para ela que o importante é o que Deus acha dela. Foi uma menina na praia. Ah, foi um menino na praia, não foi na escola não. Tá? Mas não é só Deus acha dela, né? Porque aí tá muito distante, né? Deus, né? Mas assim, conta pra ela a importância, né? Do nome dela, da escolha que vocês fizeram, valida o sentimento. Porque isso é importante, né? Você colocar, você mostrar, você enquanto mãe mostrar a confiança nela, né? Porque senão a gente entra nesse lugar também de julgar, né? Aproveite o tempo, né? Ao lado da criança, assim, a gente tem tantas oportunidades e a gente não aproveita o tempo, né? A gente não se baseia nos interesses da criança, a gente deixa de lado aqueles interesses, né? A gente deixa de perceber os interesses, né? Por isso que sempre, né? Uma criança demonstrou essa incapacidade, gente. Encoraje, 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 né? Porque a partir do encorajamento, daquilo que a gente demonstra para essa criança, a partir da nossa confiança nela mesma, né? A gente vai ajudar ela a ter confiança nela. E assim, eu não sei se vocês conhecem, mas a reunião de família também é uma excelente, né, ferramenta para a gente poder fazer em casa e com as crianças, porque ajudam, né, na busca de solução, ajuda a pensar, né, a buscar soluções, a priorizar algumas coisas, a perceber a importância, porque a gente começa, né, encorajando a criança, as reuniões, né, a gente começa falando da importância dessa criança. Então, tudo isso é importante. Vocês querem trazer mais alguma dúvida? Ou nós vamos ficar nessa dúvida de hoje dessa mamãe? Se vocês quiserem trazer, Alessandra, bom dia. Você assistiu a live ontem? Quem assistiu comigo? Gente, quem que viu o curso ontem? Quem que participou? Me conta aí. Quem que conseguiu participar do curso de ontem? Tem um livro aqui que eu falei semana passada para vocês. Que é esse aqui, ó, né? Falei que ia mostrar para vocês. Meu Filho Me Enlouquece, é um livro ótimo. Ele fala sobre... Só tem uma parte aqui que eu não gosto, que ele critica a psicanálise. E as pessoas criticam a psicanálise sem saber o que tá falando. A fundo, né? Sem entender a fundo, às vezes. Então, essa parte é uma crítica que eu faço ao livro. Mas ele traz de forma bem, assim, bem rasa, mas bem sucinta, uma ideia pra gente, sabe? Aí, ó, a Priscila viu, a Gisele participou, a Alessandra não participou. Traz as idades das crianças até... Deixa eu ver até que idade, acho que até 12. Deixa eu ver. Até 11 anos, né? Até a pré-adolescência. Então, ele fala em cada idade... alguns conceitos de cada idade, de acontecimentos, de perguntas que as crianças podem se fazer. É bem didático, bem gostosinho de ler. Bem tranquilo, bem prático. E 6 a 11 anos. Compreenda o que passa na cabeça das crianças de 6 a 11. Mas aí é para mamãe de 6 a 11, né? É porque a Thaís me trouxe esse questionamento com 7. Quem mais participou? Claudinha, você participou ontem? Não, né? Seu horário. Ao contrário, né? Tá com criança. A Ravena também não conseguiu. A Sônia. Sônia, você já fez inscrição? Tá participando lá comigo?
Eu falei com as meninas no início aqui que eu fiz um post perguntando como que foi, né? O que vocês aprenderam com a aula de ontem. Então, a Priscila e a Gisele, se puder ir lá e colocar, né, no post, escrever qual o aprendizado da aula, seria legal. Não deu, né, Cláudia? É o horário que você tá aí com o seu filho na escola, né? Eu sei, depois a gente vê como é que faz. Foi muito produtiva a aula de ontem, eu achei bem legal. É porque agora esse horário para você é à noite, né? Sei bem como é que é isso. A Kátia tá entrando, bom dia. Logo no ano que a minha filha fez 1 ano, fiquei o ano todo trabalhando muito. Às vezes fico triste, pensando que poderia ter participado mais do desenvolvimento da minha filha. Como lidar com isso? Gisele, a gente tem que pensar o seguinte, não tem como a gente anular, não é? Toda a nossa vida, todas as nossas escolhas também em função, né, do nosso filho. E pensa o seguinte, não pensa no tempo, né, ou de participar de todo o desenvolvimento dela. Você está participando do desenvolvimento dela. Não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo, sabe? Como que você pode aproveitar esse tempo que você está com ela. Porque senão a gente vai sempre se sentir culpada, né? Aqui eu comecei a trabalhar, o Augusto estava com 5 meses. Eu tirava a bombinha de leite, porque até 6 meses foi só exclusivo. Até 6 não, né? Porque aqui ele começou a comer quase com 8, então quase com 8 era praticamente exclusivo. Então, eu tirava a bombinha de leite, né? Ele ficava com uma pessoa que eu confiava, né? Que ele também se sentia seguro, que era a babá dele, que é a minha vizinha aqui de frente. E ela veio antes, né? Começou um pouco antes, para ela entender, para me explicar para ela. Ela fazia tudo igualzinho eu fazia, porque ela quis fazer, né? O banhozinho dele, o jeito de fazer as coisas. Então, assim, para ela também se sentir segura, né? Então, ela veio, mostrei para ela, sabe? Então é isso, assim, não dá pra gente abdicar, né, das nossas escolhas também. Eu sei que é difícil porque a gente se sente dividida, né? Tem uma divisão aí. Mas pensa nisso, você tá participando da vida dele, né? E tem outras formas de você também participar, mesmo estando trabalhando, né? Pelo telefone, por vídeo, ir em casa na hora do almoço, ir em casa na hora do café, se for possível, não sei qual que é a idade que ele tá, sabe? E pensar nisso, né? Não dá a gente tem que escolher mesmo, né? Tem coisas que a vida também né? Infelizmente a vida nos joga pra fora, né? Algo que a gente queria ficar dentro mesmo com eles, eu sei disso. O mundo é bem cruel, né? Não dá nem pra ficar entrando nisso não, mas a gente sabe que o capitalismo e o mundo é bem cruel em relação a nós que somos mulheres, né? É um período que a gente precisava tanto de estar dentro, eles nos jogam pra fora, porque a gente precisa, por necessidade, né? Pode ser também por escolha, né? Se você escolheu. Mas pensa nisso, na qualidade do tempo que você tá com ele. E aproveitar essa qualidade do tempo. Você não tá perdendo, você tá participando. Você só não tá participando o tempo todo ali, vendo e presente, né? No sentido de estar fisicamente presente. Mas você tá presente. Inclusive, fala isso pra ele, né? Que você tá indo trabalhar, que você tá longe fisicamente, mas que o seu coração fica com ele. Sabe? Isso é muito importante. Eu falava muito isso pro Augusto. A Alessandra tá perguntando se pode fazer a inscrição ainda. Pode. Tá lá o link para fazer a inscrição. Hoje ainda é o 2º dia. Aí tem uma cunhada e 2 amigas, né? Ontem uma participou, eu não sei qual que foi. A gente nunca se desliga. Que coisa boa. Ó, a Ravena falou que nessa pandemia procurou ver o lado bom. Ela emendou a licença com trabalho remoto. Pude acompanhar bem de perto o desenvolvimento. Quando a gente pode, é muito gostoso, né? Participar de cada momento. Eu mesmo trabalhando, eu participei de todos os primeiros momentos do Augusto. Os primeiros passos, o primeiro dia que ele engatinhou. Foi tudo comigo. Ah, sua cunhada, Cláudia, que foi ontem. Mas falando em tempo de qualidade, em alguns momentos tem sido difícil ela me ver em casa, tendo que trabalhar e procurando a minha atenção. Sim.
Em alguns momentos é difícil, dá vontade de largar tudo, né? Eu também concilio aqui a casa com o Augusto. E olha que o Augusto tá com 7, né? Você aí tá com petitinho, né? E um petitinho, né, de colo, amamentando, e um outro maiorzinho, né? E aí eles não entendem, né, que você tá ali, mas não pode estar com ele. Eu sei bem o que é isso. A gente conversou, não é, falando sobre isso, não foi um dia? Que eu te dei algumas dicas do que fazer, estabelecer algum horário, um tempo, deixar ele ter acesso a você, né? Estabelecer o tempo para ele ter acesso e depois sair. A gente falou disso, né? Porque é importante estabelecer algumas prioridades. Fez 1 ano e 6 meses ontem, é bebezinho ainda, né? É tchutchuca, delícia. É bem bebê. E aí não entende mesmo, né? Como assim? Minha mãe tá em casa, mas não pode me priorizar, não pode estar comigo, né? Isso na cabecinha deles. Então tem que ir falando, né? E explicando, e limitando, sabe? Mas deixar que essa criança tenha esse acesso a você, não restrinja, né? Assim, não pode ir ponto final. Porque senão ela se sente desamparada, né? Minha mãe tá em casa e não pode me atender, né? E assim, mãe estando em casa nessa idade, gente, é a mãe que existe, mais ninguém. Porque a criança ainda nessa idade, ela não. Por mais que ela saiba que tem alguém ali de confiança, ela quer a mãe, né? Porque é a mãe que é o canal, né, direto que ela tem, né? O vínculo direto que ela tem é a mãe. É difícil compreender, apesar de tentar explicar. Não fica falando muito, né? Explicando. Tenta fazer momentos, né? E mostrar pra ele. Então, aqui, ó, você vai, toda vez que você vier até na mamãe, você vai poder ficar 2 minutos, mais do que a sua idade. Pega um relógio, pega alguma coisa e marca um cronômetro. 2 minutos, vai tocar. Ó, agora tocou, agora você vai ficar com a vovó, vai ficar, né? Com a babá. E aí, ele voltou de novo, marca o tempo, sabe? Mostra, tem que ser alguma coisa física para ele entender. Porque senão ele não vai conseguir cronometrar isso, sabe? Ela vê o notebook e fala: trabalho, mamãe? Mas quer subir para mexer. Leva ela um tempinho para subir, para mexer. Nesse momento pode, sabe? Pode mexer comigo, por exemplo, na hora do almoço. Olha, todo dia na hora do almoço você vai ficar 5 minutos com a mamãe mexendo. Quase 3 vezes a sua idade. Olha que tantão de tempo. É muito tempo. E marca no cronômetro também. Tem a ampulheta, tem o cronômetro de cozinha, tem o cronômetro o despertador do relógio do celular, sabe? Tem que mostrar de forma bem real, forma bem física. Assim, a criança tem que entender, porque ela não sabe, ela não tem noção de tempo, né? Mas ela tem que ver alguma coisa, escutar alguma coisa para ela entender que aquilo é o limite, que aquilo é o tempo. Agora entendeu, né? Tem que ter alguma coisa para ela poder ser palpável, né? Entendível, porque o mundo da criança é esse, né? Se a gente não traz para a realidade da criança, ela não vai conseguir se organizar, não vai conseguir entender. Elisandra. Vim atrasada, mas vim, viu, Lisandra? Antes feito do que perfeito, né? Sim? Meu marido que fala isso comigo. Sempre, porque eu tinha uma mania de perfeição. E aí ele sempre falava, antes feito que perfeito, antes feito que perfeito. E hoje em dia eu tenho isso comigo, gente. Eu faço feito, vou fazer. E dou minha cara a tapa, porque senão não sai, né? As manias de perfeição, acho que nós mulheres temos isso com a gente, né? Até pela forma de educação que a gente recebe. As mulheres foram educadas para ser perfeitas, né? E os homens foram educados para ir para o mundo, né? Para poder explorar o mundo, para arriscar. Então, a gente traz isso culturalmente, muito enraizado. Então, não cria filhas para ser perfeitas, tá? Cria filhas também para explorar o mundo, para buscar, para... Essa coisa de tempo parece que funciona bem. Uns amigos de criança maior que já pode ver telas, limita o tempo. Aí, quando dá a hora de desligar, eles falam, acabou o tempo, e diz...
que ele leva isso como algo superior. A TV desliga quando o tempo acaba e ele nem reclama, entende e procura outra coisa. Sim. Mas é bom você colocar alguma coisa que faz com que com aquele tempo toque, que aquele tempo termine, porque você demonstra para a criança, sabe? Outra coisa que é bom quando a gente tem TV assim, provavelmente essas crianças ainda são 3, 4 anos, porque depois de 4 anos eles já conseguem desligar a TV, já conseguem ligar, já sabe que isso, né, não é porque falou do tempo a TV desliga sozinha, aí eles já começam a entender. Mas aí você pode combinar, tá bom, é 40 minutos, então quando tiver 30 minutos eu vou te avisar, por exemplo, que em casa já é 40 minutos, né, de telefone. Então quando dá 30 minutos eu falo, filho, seu tempo tá acabando. Faltam 10 minutos para seu tempo acabar. Falta 5 minutos, eu volto e falo, filho, faltam 5 minutos. E na hora que acaba eu falo, filho, seu tempo já acabou. Né? Que agora a gente já fala nesse sentido com ele. Até 6 anos a gente marcava no cronômetro, agora com 7 a gente não marca mais no cronômetro, a gente já avisa. Às vezes a gente ainda marca no cronômetro, porque é difícil, né? Eles saírem, porque eles já têm essa autonomia de ligar, desligar, de entender, né? Depois que vai crescendo. Mas é isso, é porque a gente entra no mundo deles, né? Por que eles acham? Falou do tempo, o tempo acabou, a televisão desligou sozinha, porque eles acreditam que é essa magia mesmo, né? Entra nesse lúdico deles, né? Nesse imaginário, e é isso. Aqui com 1 ano e 6 meses já sabe como liga, imagina maior. Então, imagina maior. Mas aí você pode brincar, né? Levar para o lúdico, sabe? Olha, pega o controle, desliga longe. Nossa, a televisão desligou, sabe? O que será que aconteceu? Passou uma fada. Aqui desligou a televisão porque foi o horário que a gente combinou, né? Ou passou alguém e fez isso. Porque aí você entra no mundo deles, aí eles viajam, eles vão. E aí você redireciona para outra coisa. Nessa idade ainda é muito fácil de você redirecionar. Que você fala quebrou. Mas não quebrou, né? Porque no outro dia funciona, né? Ou então mais tarde vai funcionar e a criança vai ver que não quebrou nada. Então entrar nesse lúdico da criança faz todo sentido. Você falar de alguma coisa que a criança gosta muito, de alguma boneca. Ah, tal boneca. Será que foi tal boneca sua? Ah, eu acho que foi essa bonequinha aqui, ó. Que desligou. Eu acho que ela desligou. Você viu ela indo lá? Ah, a mamãe tá achando que ela tá bem aventureira. Ele fala que vai colocar a pilha no controle. Tá vendo, meu filho? Os meninos são espertíssimos, as meninas, não tem jeito, né? Eles estão atentos a tudo, a nossos comportamentos. Quando você liga, ele fica pedindo a pilha. Claro, porque não quebrou nada, né? Ele sabe. Conduz pro lúdico, tá? Conduz para esse imaginário fértil que eles já têm. Vai ficar mais fácil. Porque senão, quando você fala que quebra, na verdade você tá falando que a criança que quebrou, mas não quebrou, porque depois você liga, né? Então, acaba não sendo fiel, né? Ao que você falou. E quando você fala que é a fada, que é a boneca, né? Então, assim, você entra nesse mundo imaginário, você conduz para esse lado e você não tá falando, né, alguma coisa que depois você vai lá e vai ligar e vai funcionar, sabe? Não soa como uma mentira, né? Porque não adianta a gente também mentir pra eles não vão acreditar mesmo. Então a diferença é essa, né? De conduzir pro lúdico, de falar uma coisa que não é, vamos pensar, né? Não quer dizer que o lúdico é mentira, porque é o mundo deles. Né, quando a gente entra nesse mundo deles, é verdade, eles acreditam mesmo que tem a fada, né? Eles acreditam na fada do dente, então acreditam, né, em Papai Noel, porque é o momento, né, que eles estão vivendo, é a crença que eles, é a forma com que eles enxergam o mundo, né? Por isso que nessa idade de 7 anos, que a Thaís trouxe dessa menina dela, né, eles começam a entrar nesse mundo real, né? Isso aí tudo eles criticam, eles sabem que não existe, né? Eles percebem já que
que não, isso era um mundo fantasioso, isso é um mundo imaginário. Então eles começam a entrar nesse duelo, né, de sair desse mundo imaginário. Entendeu? Então é isso, acho que nós podemos ficar por aqui. Quem ainda não fez a inscrição, se inscreva. Coloque lá no post como é que foi. Ontem caiu o dente do Matheus, 10 anos, o canino. Logo depois da tua aula. Daí, na hora de dormir, ele me disse sobre a fada, ele queria a fada. Que seria melhor guardar o dente de recordação. Ah, que lindo! Tá vendo? Porque ele já entende, né? Já saiu dessa parte lúdica. Então ele fala, mamãe, vamos guardar o dente, né? Que dá pra fada. Sim, porque ele já sabe. Bom. Tá vendo? Então ele já trouxe para esse mundo dele, né? Real, esse mundo racional, né? E já saiu desse mundo imaginário, né? Então isso é ótimo, assim. Ele te trouxe, né, uma solução, ele te pediu. E fofo dele fazer isso, né? Ele quer ficar com o dente, guardar o dente. Demorou a cair, né, Elisandra? 10 anos. Do Augusto já estão, acho que quase todos já, quase estão trocados. Faltam poucos. Sim, ele avaliou. Claro, né? Para que eu vou julgar para a fada? E, né, ele fez essa relação, né, do mundo racional com o mundo imaginário, né? Bom, peraí. Para que eu vou doar meu dente, jogar? Eu prefiro ficar com o dente, né? Ah, tá. Então, depois de 10 anos, cai os caninos e os de trás, aqueles lá de trás. Entendi. Mas do Augusto já caiu os caninos. Cai de novo? Não. Os caninos do Augusto já caiu. Um deles já caiu. Você também achou que já tinha caído todos e tá faltando. Os de trás, sim, os de trás demoram mesmo, né? Tem algumas crianças que nem trocam, né? Os de trás. E aí eles vão fazendo essa divisão do tempo, essa divisão, né, do imaginário, da razão. É muito bonitinho, tá vendo? Com 10 anos. E é isso mesmo, ele tá no período ainda de latência, né? Ele deve estar começando a entrar naquele período da puberdade ainda, né? Que começa a nascer os primeiros pelinhos, né? E daqui a pouco já tá entrando na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência, né? Então eles ainda, tá vendo? Nessa idade, gente, eles ainda têm essa divisão do mundo racional e imaginário para algumas coisas. Isso é super natural. Porque eles começam a entrar nesse mundo racional com 7, né? Mas eles vão criando hipóteses de acordo com aquilo que vai acontecendo. Então, por exemplo, se o dente do Matheus caiu agora que ele veio racionalizar e pensar sobre a questão da fada, né? Que não é que a fada faz parte do mundo imaginário dele, mas não faz parte desse mundo real. Então, ele faz, né? Ele baliza uma coisa com a outra e faz uma escolha. Tá vendo? Isso é muito difícil para as crianças, né? É um processo dolorido. De pensar que uma coisa que sempre existiu não existe mais, né? Mas eles têm uma outra escolha. Mas é uma escolha do momento que eles estão vivenciando, né? É assim, a gente chora mesmo, que os filhos crescem, né? Não tem jeito. Eu fico aqui, gente, como que o Augusto tá grande. E a gente quer que eles, né, fiquem pequenininhos, mas tem que crescer, gente, tem que crescer. Então é isso, eu espero vocês hoje à noite na segunda aula do curso, porque meu filho desobedece. Divulga aí para as mamães que ainda não participaram, que não estão lá conosco. Até mais tarde, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã de manhã também. Tchauzinho. Tchau para vocês. Foi bom hoje, gente? Me conta aí. Fez sentido para vocês? Oi?
A Gi tá entrando. Gi, a gente tá finalizando. Amanhã eu te espero. Hoje à noite eu tenho o curso Desvendando a Personalidade do Seu Filho. Não sei se você já fez a sua inscrição. Se não fez, entra lá no link da bio para se inscrever, tá bom? E amanhã eu volto de manhã de novo. Espero que amanhã eu consiga acordar no horário certo, né? Então, beijo para vocês.